Olá, meus amigos. Então, falando a respeito mais um pouco do dia do arrebatamento, no dia 23 de setembro de 2017, que não vai acontecer, por causa dessa interpretação errada que está sendo feita do texto de Apocalipse, capítulo 12. Então, eu estava falando a respeito deste texto falar de uma mulher que estava grávida para dar à luz a um filho varão, que foi arrebatado depois que nasceu para o trono, o seu trono que Deus lhe deu no céu, para depois julgar e reinar sobre todas as nações com um cetro de ferro. Evidentemente se fala da pessoa de Jesus Cristo, que tem um trono diante de Deus e que vai governar sobre todas as nações. E a mulher de onde este filho varão Jesus nasceu é a nação de Israel. Então, quando fala do sol, da lua e de 12 estrelas na cabeça, naturalmente está se referindo ao sonho de José em Gênesis 37, quando ele teve esse sonho falando a respeito dos 12 filhos de Israel. Estamos falando de Jesus nascido na nação de Israel e que vai, no devido tempo, ser arrebatado até o trono de Deus. Aliás, já foi arrebatado e vai governar ali sobre todas as nações com cetro de ferro. E aqui está falando que o dragão, que não é uma constelação no céu em frente à constelação de Virgem, o dragão, que é a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, Apocalipse 12, 9, quer devorar Jesus, quer destruir a pessoa de Jesus Cristo. Não quer que as pessoas sigam a Cristo. E nesse sentido também é que a sequência do texto de Apocalipse capítulo 12 fala que o dragão, quando foi atirado para a terra, depois de uma peleja que vai haver no céu, Apocalipse 12, 7, entre Miguel, o arcanjo, com seus anjos, e o diabo e seus anjos, não vai mais se achar lugar no céu para o diabo, no segundo céu. Ele vai ser atirado para a terra, Apocalipse 12, 12, sabendo que pouco tempo lhe resta. E esse pouco tempo é o período da tribulação que vai acontecer, conforme Jesus descreveu em Mateus capítulo 24, versículo 15, quando o anticristo vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Mateus 24, 15 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, quando diz dessa forma, que ele se opõe, se levanta, contra tudo se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, que será o templo em Jerusalém, que será reconstruído para que então ele possa profanar este templo e exigir adoração e culto. Então, quando nós estamos falando a respeito disso, são sinais que não aconteceram, tá? De maneira que o arrebatamento também não será nesta data. Tem que ter uma apostasia, tem que ser revelado o filho da perdição e vai se levantar contra tudo se chama Deus, objeto de culto, especificamente nesse período de grande tribulação. E fala que o dragão vai perseguir a mulher e vão ser dadas duas asas, como águia, para essa mulher voar ao deserto, ao seu lugar, onde vai ser sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, que será o tempo de duração duração da grande tribulação. De 3 anos e meio a metade dos 7 anos que está descrita em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que diz, na metade da semana dos 7 anos, haverá a profanação do templo, o sacrifício que foi feito para Deus até então no templo em Jerusalém reconstruído, coisas que não aconteceram ainda, esse sacrifício costumado feito no templo de Jerusalém vai ser tirado e sob a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre esse anticristo na metade dos 7 anos, com 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7,25 fala também de 42 meses, tá? Então, são textos bíblicos que falam do tempo da duração da tribulação. E é pouco tempo que resta para o diabo perseguir a mulher. E essa mulher é a nação de Israel que vai voltar para o deserto, para o seu lugar. Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. O lugar no deserto, na terra da Palestina, os judeus vão voltar para a terra da Palestina e existir como nação ali. E ali vai ser perseguido pelo diabo, essa nação. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pessoas que vão se converter pela pregação
dos judeus convertidos, 144 mil judeus de 12 tribos de Israel, que vão passar a pregar Jesus Cristo, reconhecendo que ele é o Messias, o Salvador, o Cristo de Israel. Então não tem nada a ver com constelação de virgem, não tem nada a ver com essas coisas que vão acontecer como sinal no céu, mas não é o cumprimento da palavra profética que está descrita em Apocalipse capítulo 12. Então, leia o texto, perceba aquilo que está escrito e fique com a interpretação daquilo que procede de Deus, não com interpretação humana com mente cauterizada. Fique atento, fique ligado e continue ouvindo a palavra que procede da boca de Deus. Deus abençoe.